Então, Raíssa, sem perder tempo, vamos abrir a série de análises dos temas que movimentaram o cenário político e que envolvem o agronegócio de uma forma direta ou indiretamente. Para isso, chamo a advogada especializada em direito ambiental, diretora executiva do canal AgroMais, Samanta Pineda. Olá, boa noite. Boa noite, Samanta. Oi, Raíssa. Oi, Salema. Boa noite a todos. Olha, Samanta, embora tumultuada, a comissão parlamentar que investiga a atuação do MST teve a presença de José Rainha, líder da Frente Nacional de Lutas. A sabatina ocorre após a determinação do ministro Luiz Fux, do STF, pela manutenção do depoimento. Rainha respondeu perguntas relacionadas ao MST e a relação dele com o presidente Lula. Vamos acompanhar um trecho. Como diz o senhor, todos os movimentos têm suas divergências. E a minha ordem de divergência política que tive com o MST, eu prefiro dizer que levarei para o cemitério. E aqui diz outra matéria, e aí com aspas da sua fala, que a maior diferença entre FNL e o MST é que a FNL caminha de mãos dadas com o governo federal. E aí, novamente, José Rainha afirmava que apoiaria Dilma para presidente ou qualquer outro político que Lula indicasse, enquanto o MST mantinha as divergências políticas com o governo Lula da Silva. Essa foi a razão do senhor ter saído? Esse foi um dos motivos? São falas que o senhor disse para a imprensa, né, e às vezes fora de contexto, né? Não tem muita lembrança, muito tempo que passou, né? Mas tive muito boa relação com o governo Dilma, com o governo PT, do Lula, muito bem relação. E, aliás, né, tenho orgulho de ter frente ao país um presidente que trabalhou muitas questões sociais e hoje trabalha, né, principalmente no que diz respeito à reforma agrária. Boas relações. O senhor ainda mantém relações com o presidente Lula? Eu nunca... Tem muito tempo que eu não falei com o presidente Lula. Então, não mantém mais relações? Não é porque, na verdade, eu não tenho a pauta. Quando tem a pauta, nós tratamos com os ministérios, com o INCRA, entendeu? Então, o senhor mantém relação com o ministro Paulo Teixeira? Eu tive com isso logo no início. Desse ano? Mandato, tratando de questões pontuais, né? Aliás, teve com o ministro aonde? Teve com o ministro aonde? No gabinete dele. Samanta, uma CPI importante, né? Mas hoje houve muito bate-boca entre os parlamentares, acusações, né? Enfim, o José Rainha, ele é, inclusive, acusado de extorquir fazendeiros e produtores rurais, inclusive chegou a ser preso, né, entre março e junho. Então, assim, acredito que tinha muita questão para ser levada, né, às claras, né, vamos dizer assim, muitas perguntas a serem feitas, respostas para a gente ter também do Rainha, mas parece que acabou ficando numa pergunta vazia e tentando achar alguma coisa para ser puxada pelos parlamentares. Mas qual a sua opinião, Samanta? Pois é, Salema. Vou começar sempre do ponto que a gente sempre fala, para que existe a CPI do MST? O Brasil tem 500 anos, 523 anos, e desde então nós não tivemos as atribuições das terras brasileiras. Vamos colocar ali que pelo menos 60 milhões de hectares de terras não atribuídas, ou seja, não são áreas indígenas, não são áreas de unidade de conservação, não são áreas destinadas à agricultura, estão disponíveis. E nós temos um monte de pessoas legítimas e não legítimas pleiteando terras. A CPI do MST é exatamente para ver quanto deste movimento é legítimo para pleitear terras aos que não têm terras e tem vocação para isso. Por que foi instaurada a CPI? Para ver o envolvimento político, o desvio de função, de finalidade desse movimento, que muitas vezes está aí. Eu acho que nessas perguntas do ministro ex-ministro, né, do atual deputado Ricardo Salles, e também de outros parlamentares, eu assisti bastante a CPI durante o dia hoje, foram no sentido de ver qual é o fundo político
usado não só por líderes do MST, mas também pelo Zé Rainha, que foi aí um dissidente. É muito importante essa fala dele: vou levar para o túmulo que me tirou do MST. O que será que foi? Então, a gente tem essa necessidade da transparência do real propósito do movimento. Existe o interesse político, as pessoas que estão lá estão sabendo o que estão fazendo lá, elas estão invadindo áreas, às vezes produtivas, às vezes da Embrapa, da Suzano, como tivemos aqui. Elas sabem, todas aquelas mulheres, aqueles trabalhadores, de fato sabem o que e onde estão se metendo. Então, acho que desvia, infelizmente, de função. O próprio Zé Rainha tentou não comparecer a essa CPI, pediu ao STF, o ministro Fux negou que ele não negou o não comparecimento, né? Obrigou o comparecimento, mas disse que em tudo aquilo que ele pudesse ser incriminado, ele poderia permanecer em silêncio. E nesse caso de falar sobre o que o tirou do MST, ele preferiu usar o silêncio, dizer que vai levar para o túmulo essa desavença, depois falou que tinha bastante bons relacionamentos. Enfim, eu reputo essa participação do Zé Rainha como muito pouco eficiente, pouco efetiva, saindo pela tangente de muitas perguntas. Falou a respeito da questão da representatividade dos advogados do movimento, né, do movimento que ele... Vamos lembrar que ele saiu do MST, mas ele está num movimento muito parecido com o MST, que pleiteia a mesma coisa. E que tem aí envolvimentos políticos, sim, que precisam ser esclarecidos. Eu acho que foi menos eficiente do que deveria ser, Salema. Samanta, vai lembrar que a CPI, né, ainda aprovou a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, sob a suspeita dele ter sido conveniente ali com as invasões de terras, né, enquanto ele era governador da Bahia, lá entre 2015 até o ano passado. Além dele, está previsto também para o próximo dia 10 de agosto a participação do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que vai participar como convidado. Parece que o foco mesmo é ligar o atual governo com o movimento, ou seria apenas ali uma munição, né, que sobrou para a oposição nesse momento? Olha, Raíssa, a gente não pode ser ingênuo, né? Nem, eu vou usar uma palavra forte, nem hipócrita, de dizer que não está sendo usada essa CPI pela oposição. Eu acho que indevidamente está sendo usada também essa CPI pela oposição. Mas também não podemos ser levianos de dizer que a gente não tem sempre essa desconfiança de que o PT financia movimentos de invasão. Então, o que precisa ser esclarecido pelo parlamento que representa o povo é se de fato existe. E quando o PT está no governo, isso fica ainda pior. Se existe uma colaboração, um financiamento, uma anuência, mesmo que tácita, né, que não seja expressa desse governo, há movimentos que causam, que promovem invasão de terras particulares. Eu acho que é esse o grande foco. E sim, claro que vão chamar esse governo para ver qual é esse tipo de envolvimento, como esse governo se relaciona, porque a gente percebe, Raíssa, que desde o começo o governo se posicionou contra as invasões. Lá no Carnaval, quando aconteceu a invasão lá na Bahia, inclusive, o governo, na expressão, o governo em público diz que é contra invasões. Ao mesmo tempo, nós temos aí por parte do CNJ, hoje, do Conselho Nacional de Justiça, onde vários magistrados e ministros ali participantes são são apoiadores do governo, uma criação de um novo sistema de reintegração de posse que prevê reuniões de conselho, que não é o que a lei diz, que tem que ser uma reintegração de posse imediata, que pode ser concedida de ofício por juízes. Então, a gente tem um uso político, mas não é infundado, porque já houve histórico de uma concordância, uma leniência do governo com esse tipo de invasão.